Bom dia, amada igreja, graça e paz, e também aqueles que nos acompanham hoje pela plataforma do YouTube da Igreja Batista Maranata. Então, mais um dia do Senhor, finalzinho de maio, e é um privilégio estar mais uma vez com os irmãos para termos esse tempo da escola dominical. Antes de orar para começar, eu só quero aproveitar essa oportunidade para informar aos irmãos de que hoje nós estamos terminando os 2 módulos que nós estamos tendo nessas últimas semanas. Hoje, agora nesse primeiro momento, nós vamos encerrar o módulo de família e no segundo tempo, com o pastor João Pedro, também ele encerra o ciclo sobre a comunicação. Então, no próximo domingo, nós teremos duas novas séries. Às 9 horas da manhã, nós teremos uma série de estudos no livro de Romanos, uma exposição do livro de Romanos. E na segunda aula, no segundo tempo de aula, às 10h15, nós vamos ter uma série nos profetas menores. Portanto, simultaneamente, nós vamos ter o estudo de um livro do Novo Testamento e depois os livros do Velho Testamento naquele conjunto de 12. Né? Serão 12 ou 13 aulas para os 2 módulos, e então para desafiar os irmãos a se prepararem para a próxima semana. Okay? Então, eu convido os irmãos a curvar suas cabeças e vamos buscar a direção do nosso Deus para esse tempo juntos nesta manhã. Deus bendito, nós temos chegado aqui para nos encontrarmos ainda virtualmente, para prestarmos ao Senhor um culto de adoração, quando nós colocamos os nossos ouvidos atentos, os nossos corações, para a ministração do Teu Espírito Santo. Então, que o Senhor possa falar aos nossos corações neste dia. É o dia do Senhor. E também é o dia que o Senhor fez. E o salmista nos adverte para que nós nos regozijemos e nos alegremos nele. Nós estamos alegres, Pai, porque nós temos mais um dia de vida, nós temos o fôlego da vida e nós podemos ter comunhão contigo e comunhão uns com os outros. Aceita então a nossa adoração e ministra aos nossos corações, e isso tudo nós te pedimos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Resolvendo conflitos familiares. O que vimos até aqui neste módulo, assim de uma maneira bem reduzida, apenas para lembrar os irmãos aqui, né? Então, nós tivemos uma primeira aula com o pastor Fábio, quando ele nos trouxe o fundamento teológico da família. Essa foi a primeira aula que nós tivemos. Depois nós tivemos 2 aulas com o pastor Sacha, sobre o tema fortalecendo laços conjugais. E então ele mencionou, eu vou recapitular um pouquinho para fazer um gancho para entrarmos aqui, né, no nosso assunto de hoje específico, né, o perigo do ciclo, um ciclo perigoso. Ele também deu bastante ênfase nos papéis de cada um e também na origem dos conflitos. Começando então com o fundamento teológico, o que o Senhor estabeleceu, e depois reconhecendo de que, por sermos pecadores, nós temos casamentos frágeis, laços conjugais frágeis. Então, nós fomos instruídos de como fortalecer estes laços conjugais. E então, quando eu meditava aqui, eu pedi até para ele me passar os slides da última aula dele, né? E então, quando eu vi aqui os papéis de cada um, foi inevitável com que eu voltasse, né? O tempo, provavelmente uns 20 e poucos anos atrás, quando eu fui convidado para trazer uma palestra para casais num dia de namorados. Eu podia dar até um livro, né? Podia escrever um livro, né? Um dia de namorados. Era um dia de namorados, e a comemoração do Dia dos Namorados.
E então eu fui convidado, alegremente aceitei para estarmos juntos num restaurante, e era um grupo de casais, e me deram então o tema. E o tema era resolvendo conflitos no casamento. Então você imagina 20 e tantos anos atrás, eu era novinho, né? Eu assim ainda sonhador, inocente. E então, meditando com o Senhor, quando eu pensei, como resolver conflitos conjugais? Logo eu pensei, os papéis de cada um. Por quê? Se lá nos fundamentos nós vimos, né, com o pastor Fábio, o Senhor nos deu papéis a serem exercidos, logo os conflitos são resultados de não exercermos nossos papéis, marido e esposa. E então, adivinha, preparei o papel do marido e o papel da esposa. O papel do marido foi indolor. Mas quando eu cheguei no papel da esposa, que eu mencionei a palavra submissão, a casa caiu. Irmãos, a casa caiu. Porque a reação dos casais, eu nunca tinha passado por algo parecido, né? Você é preletor, o pessoal normalmente pode torcer o nariz aqui e acolá, né? Mas houve uma reação do pessoal e eles começaram a rebater a coisa de que, mas como é um negócio desse e tal? Olha, foi difícil, né? E eu fiquei marcado por aquele negócio ali, viu? O pessoal falou, pastor, esse pastor é maluco de falar um negócio desse nessa época, e foi difícil. Bom, passados 20 e poucos anos, então a gente menciona o papel de cada um, dá um toquezinho aqui e acolá, né? Mas nós vamos ver coisas diferentes no sentido de um pouco mais abrangente, que envolve os papéis de cada um, não é? Porque, como eu disse, né, no amadurecimento, então a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo, dentro da palavra e do estudo da palavra, outras coisas, não é? Então, quando nós vimos com o pastor Sacha, ele estava nos desafiando, né? Expectativas ou desejos? Expectativas para o casamento nascem de desejos. Essa é uma lâmina que é literalmente o que o pastor Sacha seguiu para nós naquele domingo, não é? E desejos são moldados por valores que ditam como enxergamos o mundo. E esperamos que cônjuges satisfaçam expectativas e compartilhem valores. Ou seja, quando um casal vai às núpcias, né, vai ao casamento, lá no caso a cerimônia do casamento, eles têm expectativas, né? E as expectativas que eles têm, que nós tínhamos e que nós temos, nascem dos desejos que nós temos. Isso é sutil, isto imagina para quem está começando, né, um casamento novo, sem grande experiência, né, a gente nem percebe essas coisas. Por isso, muito precioso, quando nós fomos desafiados e fomos lembrados disso, né, nessas 2 últimas semanas, né, e que esses desejos que nós temos, eles não são aleatórios. A gente deseja. Eu tenho vontade de tomar café, eu tenho vontade de viajar, eu tenho vontade, mas na verdade, esses desejos são moldados por valores que nós temos. Nós vamos adquirindo valores, nós valorizamos algo. Um valoriza uma coisa, outro valoriza outra. E aquilo que nós valorizamos é a fonte que vai determinar os nossos desejos. E desejos geram expectativas. Expectativas de que esses desejos sejam concretizados, né? E nós esperamos então do nosso cônjuge que ele tenha atitudes ou que ele haja de forma a satisfazer os nossos desejos, atingindo assim, concretizando as nossas expectativas. Então, nós vimos em termos gráficos isto aqui, né? Então, valores, eles determinam os desejos e os desejos geram expectativa, né? Eu fiquei bastante impactado, né, quando eu ouvi aquela aula, porque ele trouxe logo em seguida um outro gráfico, né, que é o perigo do ciclo. Valores levam a desejos
desejos, expectativas. Porém, o que acontece quando as nossas expectativas não são alcançadas? Geram frustrações. E então, porque nós temos frustrações, dependendo o nível e a profundidade dessa frustração, ela gera uma decepção. Então ela se concretiza numa decepção, e essa decepção, ela influencia agora os nossos valores. E depois começa o ciclo de novo. Por isso é um ciclo. Por que é perigoso? Porque ele mostra aqui um ciclo vicioso. E todo ciclo vicioso é perigoso. Todo ciclo vicioso é perigoso. E nós só resolvemos isto quando nós cortamos o ciclo. Eu não preciso nem ressaltar para os irmãos, vou mencionar, que isso tudo os irmãos já conseguem entender que só a graça de Deus, não é? Só a graça de Deus para que nós consigamos cortar este ciclo, não é? E começar agora, pela palavra de Deus, moldar os nossos valores. Então, nossa reflexão é, será que os valores que eu tenho, os valores que estão enraizados na minha vida, eles têm base e eles são apoiados e suportados pela palavra? Porque se eles são, então gerarão desejos que serão desejos iguais aos desejos de Deus. E quando nós temos desejos iguais aos desejos de Deus, as nossas expectativas são expectativas de agradar a Deus, agradar o cônjuge, e não haverá frustrações. O ciclo está cortado. Não havendo frustrações, já não é mais um ciclo vicioso. Porque essa expectativa, quando ela é atingida, ela nos faz mais perto do Senhor, mais perto do cônjuge, e então nós apenas somamos aos valores que temos novos valores da mesma forma pautados na Escritura. Então hoje, no nosso tempo juntos agora, nós vamos falar sobre resolvendo conflitos na família, ou os conflitos familiares. Pergunta: por que famílias enfrentam conflitos? E eu espero que você não esteja pensando, o pastor continua inocente ainda. Eu já disse para vocês N vezes durante as pregações, eu sou inocente. Você não acredita? Eu continuo inocente. Pastor, eu sou inocente. O senhor que não entende que como dois pecadores estão numa casa, e dois pecadores, sabe o que acontece? Geram um monte de pecadorzinhos. Né? Agora imagina, dois pecadores com um bando de pecadorzinho em casa, o que vai acontecer? Conflitos na família. E então, bom, lembra? Valores, desejos, expectativas. Qual a expectativa? Bom, o pastor vai dar para a gente uma fórmula. Então, você está esperando uma receita de bolo? Irmãos, aquilo que tem fórmula, ou é coisa científica, ou é bolo, ou é cozinha. Tem fórmula, tem receita. Quer uma receita? As mulheres estão trocando receitas, é impressionante o que está acontecendo nessa pandemia aí. Elas acho que vão lembrar da pandemia o resto da vida, porque aquele livro de receitas, esse livro aqui surgiu na pandemia. Esse livro surgiu na pandemia, então estão trocando receitas aí, né? Aí depois as ligações. Ai, deu certo, querida. Ih, querida, ficou um pedaço de pau aquele bolo que eu fiz, né? Ou seja, aí eu falo assim, querida, alguma coisa na receita que você errou aí. Você não... Irmãos, resolver conflitos na família não é uma questão de receita tipo 4 passos para que você não tenha mais conflito. Não seria bom? Imagina um livro desse aqui, ia dar best-seller, não é? 4 passos ou X princípios para que você não tenha mais conflitos na família. Está parecendo a receitinha para o vírus aí. Andaram soltando receitas nos vídeos aí para o vírus, né? Um chazinho de erva aqui, 3 voltinhas, 4 pulinhos ali.
o vírus vai embora. Não vai não, não vai não. Isolamento ainda é o que nós podemos fazer. Enquanto não tiver uma vacina, se puder, fica em casa. Mas logo, logo, pela graça do Senhor, nós vamos sair de casa, não é? Ainda é muito difícil olhar para esse salão e ver o salão vazio, né? Ao vivo assim não é tão ruim, porque eu olho aqui para o telefone e eu posso ver a sua face ali, e eu fico imaginando, os irmãos estão lá. Eu não sei quem, porque eu estou de costa para ela aqui, né? Aliás, ela está de costa para mim. Eu não estou vendo lá quem, né? Não estou vendo quem, mas eu sei que tem alguém. E eu tenho aqui também Pascote, Pascote pai, Pascote filho. Pastor João Pedro também está aqui, que vai dar a nossa próxima aula, não é? Mas ainda é difícil, e pela graça do Senhor, logo, logo, nós vamos poder ver esse salão enchendo, né? Nem cheio, porque ele vai começar vaziozinho, enchendo, 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 não é? Mas o que nós vamos meditar hoje? 2 aspectos eu quero abordar com você. Eu quero meditar com os irmãos no casamento que Deus idealizou, que foi aquilo que o pastor Fábio nos desafiou na primeira aula, lá com os fundamentos teológicos, e o ponto de vista de Deus dos conflitos. O ponto de vista de Deus é o primeiro passo no autoconfrontação para se resolver problemas na vida. Como enfrentar problemas e crises na vida? Agora não estou falando de conflitos no casamento. Estou falando de crises pessoais, crises de relacionamento, de certa forma. Então, primeira coisa, entender o problema do ponto de vista de Deus. Por quê? Porque isto nos leva a valores espirituais. Porque nós vamos ver o que Deus viu. E esses valores espirituais vão gerar desejos aceitáveis diante de Deus e dos cônjuges. Então eu tenho alguns pontos aqui, não vou dar um número para você não desanimar. Primeiro, o casamento original. Lá no fundamento, a criação, Gênesis 1, 26 a 28 diz, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Olha só, quando Deus pensou no casamento era algo bom, por quê? Quando Deus criou homem e mulher, ele os abençoou. Portanto, casamento é resultado da bênção de Deus para os seres humanos. E nota, eu tenho dito isso aqui em outras aulas, né? Casamento implica naturalmente em filhos, sede fecundos. Às vezes Deus pode impedir isto. O pecado entrou no mundo e pode ser impedido de se ter. Mas quando não se é impedido de ter, a regra é ter. E multiplicar. Eu tenho defendido isso para desespero de alguns, né? Mais de um. Encher a terra. Algumas regiões do Brasil levaram isso a sério e querem fazer sozinho. Tem logo 10, 15. Já quer encher a terra sozinho, né? O fato é que o Senhor disse para encher a terra. Então esse era o casamento original. Agora, você consegue encontrar aqui algum espaço para conflito? O Senhor já sabia que logo em seguida o homem pecaria e que o pecado traria consequências no relacionamento. Mas veja, não era parte do casamento original. Coloque isto no cantinho do seu coração e alimente isso ali. Sabe por quê? Porque isso é uma base fundamental para resolver conflitos do ponto de vista de Deus. Sempre que você estiver, e eu espero que hoje seja um dia marcante para você, em que você vai ter a direção do Espírito mais uma vez, e ser um dia marcante porque mais uma vez, de como viver uma vida em que não seja uma vida de conflitos, mas se você esteja passando por algum conflito, lembre-se, primeiramente, não fazia parte do casamento original. Há algo errado
com o fato. Então, como era o casamento antes da queda? Gênesis 2, 18, 23. Disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Antes da queda, como era o casamento? Bom, primeiro, não era bom o homem ficar sozinho, tinha que ter uma auxiliadora. O Senhor criou um outro ser, os animais estavam aos pares, o homem estava só, e ele criou uma esposa à altura, idônea para o homem. Mas o que eu quero chamar sua atenção, já foi objeto de tema de retiro aqui, conteúdo de retiro, não é? Que quando o Senhor então deu sono para Adão, tirou a costela e fez Eva, Adão acordou. Sempre é importante ressaltar rapidinho aqui de passagem para os irmãos. Jovens que nos assistem, não fiquem agoniados e desesperados. Irmãs, não fiquem com essa coisa de que a idade está passando. Adão dormia quando o Senhor preparava uma esposa para ele. Adão dormia. Minha querida irmã jovem, não fique triste. O seu Adão está dormindo ainda. Melhor que ele assim fique, porque se ele ficar acordado vai dar ruim. Então, ele está dormindo. O Senhor vai despertá-lo. Ele despertou Adão, ele vai despertar o seu Adão. E quando ele despertar o seu Adão vai encontrar com você. E vai ser como aqui. O que eu quero chamar a atenção? Que quando então Adão acordou e o Senhor lhe apresentou Eva. Como era antes do casamento? Quando ele viu aquela mulher, Adão ficou de boca aberta. Já ficou de boca aberta alguma vez? Pois é. Até o pastor Fábio já fez essa observação na primeira aula dele. O nome homem, Adão, é Ish. Eu sempre faço essa observação. Não é Vish, é Ish. E mulher, varoa, é Isha. Só tem um A e um H na frente, que é exatamente uma interjeição. Mas então a gente faz essa brincadeira. Quando Adão viu Eva, ele ficou estupefato, ficou de boca aberta e ele disse, ó. Ele viu. E ele disse, ele não se conteve e ele exprimiu. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Varoa, porque era o varão, ela é como eu. Você lembra desse dia? Você lembra desse dia? Talvez se você voltar à sua memória como você encontrou o seu cônjuge pela primeira vez, dentre aquelas mulheres que você convivia, ela lhe chamou a atenção. Talvez não assim tão especificamente para alguns, mas para alguns tão mais românticos, assim romântico que nem eu, total, românticos, eles podiam lembrar com detalhes. Eu olhei, eu nunca esqueço aquele primeiro dia, a roupa que estava usando, e os olhos, o cabelo, o que seja, né? Mas por que então, passado alguns anos, quando olha e fala assim, é isso aí, é isso que o Senhor me deu, foi? Por que mudou? Então, antes da queda, quando Adão viu, ele irrompeu nesta expressão. Mas depois da queda, o que aconteceu? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Pois é. Um tempo depois, quando o pecado entrou no mundo, e o homem se escondeu de Deus, quando o Senhor apareceu e chamou Adão, e ele falou, onde você está? Ah, eu descobri que estava nu e me escondi. Ah, você comeu do fruto que eu disse para não comer, não foi? E como é que ele se defendeu? Olhou, desculpa a expressão, irmãos, mas é que, infelizmente, mesmo crentes, às vezes chegam num ponto deste. Olhou para o traste e disse, isso aí que o Senhor me deu, tá vendo? Olha o que o Senhor me deu.
Isso aí que o Senhor me deu. Quem tem conflitos no relacionamento e eles se estendem e se repetem num ciclo vicioso, vai chegar o ponto em que você talvez não tenha coragem nem pense tão grave assim que é um traste, mas é isso aí, ou essa mulher, né? Ou seja, de minha querida a essa mulher, você imagina, né? Ai, queridinha, preciosa, essa mulher, essa sua mãe, quando você fala para você, é a sua mãe, ó, esse seu pai, esse homem, essa mulher. Isso são sintomas, são sinais. São sinais. Mas o que aconteceu entre Gênesis 2, 18 e 3, o que aconteceu? No 3:6 acontece. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E eu pus aqui, acrescentei com ela, aqui é um acréscimo, porque no texto original está escrito assim: Adão estava junto. Adão não estava trabalhando e a mulher andando sozinha, como alguns interpretam. Já ouvi pregações do tipo: onde estava Adão quando Eva caía na armadilha da serpente? Né? Já ouvi pregações, assim, ó, tá vendo? A mulher estava no lugar errado, na hora errada, longe do seu marido. Já ouvi desafios assim: não fica longe do seu marido, porque se você ficar longe do seu marido, é presa fácil para o diabo. Sim, é verdade, não fique longe, porque o Senhor criou para ficar perto. Ele criou o casamento para que cônjuges fiquem pertos. Mas não pode usar essa passagem para dizer que aqui eles estavam longe. Adão estava do lado dela. O que só complica. O que só complica. Está entendendo? Imagina a cena do capítulo 3. Os dois juntos, de mãozinha dada, não havia queda ainda, né? Então estavam de mãozinha dada, beijando, abraçando. Vou dar uma dica para você, rapidinho. Só um lembrete para os irmãos mais antigos. Quando eu estou no trânsito, eu estou dirigindo e tem um carro na minha frente que tem um casal. E o casal, aí de repente o semáforo fica vermelho, o carro para, obviamente eu paro atrás, e eu observo. Acredite, eu sei se são casados, se são noivos, se são namorados. Lá atrás. Com todo o distanciamento social, eu dentro do meu carro, ele dentro do carro deles. Sabe por quê? Porque se quando para no semáforo eu olhar, os dois estão agarrados, beijando e abraçando, no banco lá, com todo desconforto, namorados. Namorados. Se eu paro o carro, os dois estão na frente, olha assim, um olha para o outro, e ele passa a mão no cabelo dela de longe assim, põe a mão no ombro dela, noivos. Mas se eu paro o carro e está um olhando para um lado, outro olhando para o outro, distante do outro, casados. Não é triste isso? É triste. É triste. Adão está junto e a serpente começa a conversar com Eva. Isso é fundamental, irmãos. Por quê? A ordem de Deus veio para Adão. Para quem Deus disse? Para Adão, Gênesis 2:17. Mas a serpente se dirigiu à mulher. Sabe por quê? Por que eu tenho que falar com Adão? Isso está acontecendo hoje. Por que o homem? Por quê? Por quê? Por quê? O diabo disse, você é inferior? Não, começou a falar com a mulher. E enganou a mulher, e Adão não fez nada. Adão não fez seu papel. Porque Adão tinha que falar, dá licença, dona serpente. Minutinho, dona serpente. Espera um pouquinho só. Não fala com ela não. Fala comigo aqui. Porque Deus falou comigo. E eu que a protejo. Bom, é tão complicado de que quando eu falo isto, por mais que alguns possam achar, ai que bonitinho, ai que belezinha, que prova de amor, não fique tão animado assim não. Porque muitas mulheres nesse momento também estão pensando assim, por quê? Por quê? Por quê? Tá vendo? Só para dizer que eu sou, tá vendo? Com o meu coração. Se Adão quisesse proteger, não queria receber a proteção. Muitas vezes acontece isso. Tudo isso acontece no casamento, todo dia. Não é? Mas o fato é que ela comeu, deu para o seu marido, Adão não impediu que ela comesse, pecou. Então a gente sempre foca, a mulher comeu primeiro.
Sim, a mulher comeu primeiro, mas por que o pecado foi de Adão? Porque Adão, com todo amor, devia falar assim, queridinha, me dá isso aqui. Ontem eu assisti um filme inédito, um pedacinho, não deu para assistir todo. Assisti um filme inédito ontem, Indiana Jones e a Arca Perdida. Inédito. E tem uma cena muito interessante, porque ele está numa casa, um pouco antes de ir lá fazer a escavação, e ele vê uma tâmara, uma vasilha de tâmara, só que um pouco antes alguém tinha vindo lá e colocado veneno na tâmara. E quando ele pegou a tâmara, ele combinou com um amigo dele para sair para a escavação, aí ele pega a tâmara e joga a tâmara para cima, para poder comer, e quando vai cair na boca dele, o amigo chega e pega a tâmara. E ele até fica estranho assim, você não quer me deixar comer a tâmara? E ele aponta para o macaquinho morto. O macaquinho havia comido uma tâmara e morreu porque estava envenenada. E ele acabava de salvar a vida do seu amigo. Adão tinha que ter, com todo amor e respeito, falar assim, queridinha, me dá esse negócio aqui, meu filho. Isso aqui tem veneno, e jogar fora. Adão tinha que ter feito isto. Adão não protegeu. Eva comeu, mas o Senhor cobrou de Adão. Portanto, agora vem uma frase importante. Conflito é um nome brando para estilo de vida pecaminoso. Não me tenha por agressivo, irmãos, por favor. Mas depois de que nós vimos aqui, você viu? O casamento original, antes da queda como era, depois da queda, e entre os dois o pecado. Se o pecado foi que fez isso, nós vamos ver no estudo de Romanos, no capítulo 5. No capítulo 7, ele diz, o pecado que está dentro de mim, o pecado tem um desejo. Eu quero fazer o que é certo, mas não consigo. Aí vem o pecado e me faz fazer o errado, porque o pecado está dentro de mim. Nós vamos meditar isso no capítulo 7. Conflito, qualquer que seja, e no casamento, é um nome brando que arrumamos, porque conflito não é tão grave. Ah, conflito é uma desavençazinha. Não, pastor, a gente só... Pastor, de novo, nós somos pecadores. Tem um dia que eu estou meio diferente, estou meio ruim. Conflito é um nome brando para estilo de vida pecaminoso. Um casal que vive conflito está vivendo um casamento distorcido porque vive um estilo pecaminoso. Sabe o que é estilo pecaminoso? É o pecado dominando e determinando o relacionamento. O pecado é um valor que leva a desejos, expectativas, frustrações e decepções. O pecado é um valor, e é o que nós vamos ver. Você está lendo aqui, se você está aqui há algum tempo na igreja, soa familiar a você? Soa? Veja. Pastor Sacha nos trouxe uma palestra num dos retiros de casais. Você lembra daquela palestra? Foi interessante, não foi? Até ele colocou, se eu não me engano, a imagem lá daquele filme Os Normais, que aquele casal, humoristas lá que vivia no pé de guerra lá e assim por diante e tal. Então, comum versus normal. A palestra que ele nos trouxe era mostrando que há uma diferença, irmãos, entre comum e normal. Porque a sua defesa é, pastor, conflito no casamento é normal. Dois pecadores, pecadorzinhos, é normal. É normal. Não, meus amados irmãos, você está confundindo. Você quer dizer que é comum. Mas você já está pensando que esse comum é normal? Não. Por isso, ter conflitos no casamento é comum, mas não é normal. Não é normal. Vamos mais um pouquinho? Casamento com conflitos é sinônimo de casamento anormal. Nossa, pastor, o senhor pegou pesado, pastor. Pegou pesado. Poxa, esse é o nosso presente de hoje, 31 de maio. Amanhã vai ter uma abertura, pastor. O senhor não está contente? Pastor, está bravo? O senhor está nervoso? O senhor está nervoso? Amanhã vai ter a primeira fase da abertura. O comércio vai funcionar de segunda a sexta. Não, irmãos, eu não estou bravo. Eu não estou bravo.
Se você está acompanhando o raciocínio aqui, você que está chateado comigo. Você que está ofendido comigo. Por quê? Um casamento com conflitos é sinônimo de casamento anormal. Porque o casamento original de Deus não tinha conflitos. E o casamento depois da queda, ele tem conflitos comumente, mas ainda assim não foi o que Deus planejou para nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque há casais que já se acostumaram com isso. Vivem uma vida normal, aborrecimentos, picos, né? Um dia está lá em cima, um dia está lá embaixo. No grupo pequeno dá para saber. Quando você chega, você está em cima ou você está embaixo. Quando chega sorridente, participa de tudo. Quando fica no canto, não quer conversar muito, ou então nem vem numa grupo. Muitas vezes você não vai na grupo, por quê? Estava numa crise lá em casa, um conflito, houve uma briga, houve uma desavença, no nível que foi, e você então acha que seria hipócrita ir para o agrupe. Quer? Você já imaginou o que vai acontecer no primeiro dia de culto? O pastor Sérgio vai anunciar. Domingo que vem! Não é, eu estou dizendo que ele vai, não, por favor, não, calma. Ele vai dizer um dia para nós, pela graça de Deus, domingo que vem vamos nos reunir no quilômetro 11. Nós estamos tão ansiosos, né? Vamos lotar isso aqui, se já fosse permitido? Eu temo que não. Porque provavelmente no sábado à noite, no sábado durante o dia, ou mesmo no domingo à tarde, casais brigarão. E ficaram tão mal, que mesmo com tanta vontade de ir para o quilômetro 11, não virão. Ou, um virá, o outro ficar em casa. E aí vai ser complicado, né? E fulano, não, sabe o que é? Amanhã vai ter que trabalhar, tá cansadinho, tal, não veio hoje não. Mentira. Porque ninguém vai dizer assim, desculpa a expressão, quebramos o pau ontem, quebramos o pau hoje à tarde. Porque é isso que acontece. Pastor, você está falando de incrédulo? Não, de crentes. De crentes. Não é triste? Porque já virou normal. É imprevisível. Está tudo bem, de repente, como se fosse. Entenda, não é de repente. Não é de repente. É porque já tem se conformado de viver um casamento anormal, achando que é normal, só porque é comum. Guarde, é comum, mas não é normal. Veja só. Mas diferenças, pastor, personalidade, preferências, diferenças, seja de personalidade ou preferências ou qualquer, não justificam os conflitos. Não justificam os conflitos. Quer uma prova? No namoro não havia conflitos, mas já havia diferenças. Ele era o mesmo e ela também. Tudo bem, do namoro dá umas enganadinhas. Dá umas enganadinhas. Por isso que no aconselhamento pré-nupcial, quando vem aqui para casar, eu já faço uma varredura na personalidade dos dois e já antecipo. É bem assim. Ó, isso aqui vai acontecer assim, ó. Isso aqui. Então, é o que você quer? Você está afim? Já são avisados antes. Quando eles têm uma rusguinha, é uma rusguinha porque o sentimento é tão grande, o desejo de casar é tão grande, que é uma rusguinha, não. Já era a unhinha, já era o pecadinho do Adão e da Eva que estava lá, e que daqui a pouco tempo lá para frente, sabe o que ia acontecer? Isso, conflitos. Sabe por quê? Havia motivação. Motivações boas e motivações ruins. A motivação boa é que queria agradar o outro. Queria agradar o outro. O namoro é assim. O namorado quer agradar a namorada, ele suporta um monte de coisa. A namorada quer agradar o namorado, suporta um monte de coisa. Por quê? Porque se brigarem, não tem casamento. Qual é a motivação? Casar. Aí quando acontece isso, já era, está casado, agora está casado mesmo, está casado mesmo. Aí começa a ladeira abaixo. É assim?
Foi isso que o senhor planejou? Não. Agora, a parte ruim é por quê? Agradar o outro, em vez de agradar a Deus, dá isso. Namoro de um jeito, casamento do outro. Porque a motivação é, nos relacionamentos, agradar a Deus e agradar o cônjuge. Ou agradar o cônjuge como uma forma de agradar a Deus, como também foi um outro tema de retiro, baseado em fazer o que o outro gosta e não fazer o que o outro não gosta. Agradar a Deus e agradar os outros. Agradar o cônjuge, agradar o outro e assim por diante. Quando estamos desagradados, irmãos, nós não queremos agradar o cônjuge, esta é a verdade. E então nós vivemos conflitos. Lembra do ciclo de novo? Quando a minha expectativa não é alcançada, vem frustração, decepção, muda o meu valor. Sabe qual é a mudança? Eu não quero agora agradar o meu cônjuge. Se ela não me agrada, por que eu deveria agradá-la? Se ele não me agrada, por que eu deveria agradá-lo? E eu pergunto, onde está Deus? Você viu quantos diagnósticos? Resolver conflito no casamento? É isto. É entender o que é conflito. Você não entendeu ainda. Você está encarando a coisa de maneira muito simplória, muito fatalista. Já somos pecadores mesmo, logo. Ou então, se você olha para um casal que está feliz, sabe o que você diz? Tristemente, ganharam na loteria. Crentes dizem assim, deu sorte. Deu sorte, meu irmão. Crente não tem sorte. Nem azar. Porque azar, dizem que azar é falta de sorte. Irmãos, sai deste lugar comum que muitos estão, ou que muitos se encontram, de achar que, porque uma pessoa vive bem, e eles estão sempre bem, eles não brigam, parece que não moram na terra. O que acontece? Sem contar que lá no fundo, você pensa que Deus tem preferência de filhos. Pois é. Porque você é filho de Deus, seu cônjuge também, aquele casal também, mas eles vivem tão bem. Tudo que eles têm é tão bom. Isso é pecado, irmãos. Isso é pecado. Terceiro, conflito é sinônimo de guerra. Pastor, o senhor está piorando. Agora há pouco o senhor disse que conflito é coisa pecaminosa. E agora o senhor vem com essa que conflito é coisa de guerra. Conflito, sim. O que você entende quando você escuta na manchete? Está havendo um conflito no Oriente Médio. Você pensa que eles estão só numa discussãozinha, né? Não passa mais a mão no cabelo do outro, é isso, é? Não, é sinônimo que o bicho pegou lá. Tem tanque de um outro e do outro lado lançando bomba e é antibomba para cá. Está um caos total. Quando se diz que há um conflito, guerra. Pois é, a Bíblia também diz isso. Onde? Tiago capítulo 4, versos 1 e 2. Portanto, não fique triste comigo. Não fui eu que disse isso. Nem eu que descobri. Não tem essa capacidade, meus irmãos. É a palavra de Deus o que diz. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais, nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Sabe o que é isso aqui? Conflitos nos relacionamentos. Conflitos nos relacionamentos. Olha o que o Senhor está dizendo. O ponto de vista de Deus é que existe nos relacionamentos, mesmo dos crentes, guerras e contendas. Guerras e contendas. Guerra? Você está pensando que é quando um pega um revólver e dá um tiro no outro? Você pensa que é quando acontece aquela das nações lá? A guerra nunca começa como guerra. Ela começa com uma simples desavença. Por isso, eu lhe aconselho a rever, nesses dias de quarentena ainda, Gálatas capítulo 5, nas obras da carne.
discórdia. Mas, pastor, quem é que não discorda nesse mundo? Bom, na Bíblia dizendo que discórdia é obra da carne. Ou seja, se nós não nos conformarmos com a discórdia, nós não chegaremos à guerra. Guarde isso. Pepita para você. Se você não se conformar com a discórdia, não chegará na contenda e nem na guerra. Mas porque a simples discórdia você encara como algo natural de ser humano, a discórdia não fica ali, ela vira contenda e vira guerra, egoísmo. Ou seja, não estão vivendo o fruto do Espírito. Ah, nós estamos bem. Casais com conflitos. Eu estou muito mal com meu marido lá, com minha esposa, nós brigamos, mas eu estou bem com Deus. O que importa é isso. Sabe o que é? Eu estou ruim lá, mas estou bem com Deus. Irmãos, não existe isso. Não existe. Você não entendeu ainda. Você está com o coronavírus. Você não é dos 85% assintomático. Você não é. Você está com sintoma, já está com falta de respiração, está com problema na respiração já, falta de ar. Você já está indo para o hospital, e olha, ele vai para a UTI, vai ter que ir para o respirador. E se não tiver respirador, já era. Não é assim que nós estamos acompanhando aí? Ok. Você está achando de que aquelas discórdias costumeiras é sintoma, não é assintomático, é sintoma. Não se conforme. Então hoje você tem uma oportunidade de tomar uma decisão. Ou seja, eu não estou na expectativa, e quando eu meditei sobre essas coisas, de que eu esteja falando isso para alguém de carapuça. Não. Eu espero que você, o mínimo sintoma que você tenha de tudo que você está ouvindo aqui, seja suficiente para que hoje você trate com o seu cônjuge, se arrependa, peça perdão e procure a graça do Senhor para mudanças, para que você viva e desfrute do casamento. Rapaz, que eu estou terminando, né? Não estou não, viu? Tem uns tempinhos ainda, irmão. Eu estou olhando para o relógio lá, tá bom? Não estou terminando não, espera mais um pouquinho. Esse é o diagnóstico bíblico para o conflito. Guerras, cobiças. Aí ele diz no versículo depois, no versículo 4, nada tendes porque não pedis, e quando pedis, pedis mal. Os nossos desejos são ruins. Nós não sabemos o que pedir, nem para Deus e nem para o cônjuge. Ser agradado aos meus desejos? Veja a máxima que nós temos usado no aconselhamento bíblico, baseado em Tiago 4. Eu faço o que faço, porque eu quero o que quero. Aplique isso para os conflitos. Eu vivo conflitos, porque eu quero o que eu quero. Porque é fácil você diagnosticar, eu vivo o que eu vivo porque o meu cônjuge quer o que quer? Não é isso que está lá. Eu faço o que eu faço porque eu quero o que eu quero. Avalie o que você faz. Avalie como você está vivendo. E você vai entender que você faz o que você faz porque você quer o que você quer. E como consequência, eu sinto o que sinto porque faço o que faço. Oh, meus irmãos, aonde está aquele amor do começo de tudo, lembra? Onde? Ela tem saudade. Você também tem saudade. Mas por que ter saudade de algo que você pode matar? Mata a saudade. Passe a viver os princípios. E você vai desfrutar muito mais. Sabe por quê? Porque namoro é uma coisa incompleta, irmãos. Eu não consigo entender. É demais para minha cachola, pro Tico e Teco. É demais. Como ter saudade de uma época incompleta? Porque o completo só veio depois do casamento. Ou seja, o casamento era aquilo que era o namoro potencializado. Porque tem o sexo. Não vou mais embora. Sabe o que é ruim no casamento, no namoro? Vou embora. Aliás, sabe quando que o casal casa?
quando cansa de ir embora. Porque a hora que está tão gostoso ficar pertinho, tão gostoso. Aí ele escuta o sogro lá na cozinha. Pronto. A sogra já colocou a vassoura atrás da porta faz tempo. E o cidadão não vai embora. Mas aí ela fala assim, queridinho, aquilo lá que o papai fez é porque já está na hora, tá bom? Triste, vai ter que ir embora. Esse era o namoro. Era gostoso o tempo, mas acabava de ter que ir embora. Aí mais um dia, 2 ou 3, ou semana, não sei quanto tempo era. Casamento, não vai mais embora. Agora, enquanto o casal quer dar uma pausa, quer ir embora. Ai, não pode. Triste, não é? Quarto, conflitos revelam falta de humildade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte em modo de cruz. Isso é um grande versículo de um mistério teológico. Mas ele é muito importante para nós. Você sabia? Porque aqui tem um segredo. Há conflitos, não tem humildade. Você já viu, né? Conflitos é vida pecaminosa, conflitos é guerra, conflitos é querer resolver, satisfazer os próprios desejos, conflito é falta de humildade. Filipenses 2, de 5 a 8, nós vimos lá sobre o Senhor Jesus Cristo. Não agarrou-se tenazmente ao fato de ser Deus. Cristo era Deus, Cristo é Deus. O apóstolo usa uma palavra especial aqui, que não é o verbo ser comum. O verbo ser que nós usamos, eu sou. Ele usou uma palavra que significa inerentemente. Inerentemente. Falei sobre isso na live sexta-feira, em Romanos 1. Inerentemente Deus. Mas, se ele se agarrasse a isso, tenazmente não soltasse, não iria à cruz. Então o que ele fez? Ele esvaziou-se. Sabe o que ele fez? Ele decidiu, é isso que significa esvaziar. Ele decidiu não viver os seus atributos independentemente da divindade, porque era Deus, mas decidiu voluntariamente viver uma vida submissa ao Espírito Santo. Tudo que Cristo fez, não fez porque era Deus, mesmo sendo Deus. Ele fez porque era a vontade do Pai, na submissão ao Espírito. À noite nós vamos falar sobre escatologia na pregação, encerrando a série de Mateus. E Jesus diz no capítulo 24 de Mateus, que o dia e hora da vinda dele para o povo de Israel, ninguém sabia. Nem ele mesmo sabia, só o Pai sabia. E alguns dizem, como que pode uma coisa dessa? Ele é Deus, porque não conhece Filipenses. Ele sabia o que o Pai o revelava. Ele sabia o que o Espírito o movia. Porque ele decidiu esvaziar-se. Ele não deixou de ser Deus. Ele deixou de usar os atributos de Deus independentemente, para viver uma vida de submissão. Portanto, neste ponto há submissão mútua. O marido é líder da casa, mas ele é submisso quando a esposa tem uma vontade, e ele então se submete àquela vontade e concretiza aquela vontade para a glória do Senhor. Jesus esvaziou-se. Então veja, queremos fazer prevalecer. Essa é a verdade. Nós queremos fazer prevalecer. Por isso que há conflitos. Nós não nos submetemos uns aos outros. Quinto, falta de amor. Também, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ágape é dar sem esperar em troca. 33 anos atrás,
quando eu disse pela primeira vez lá na Maranatinha, na primeira módulo de família que nós tivemos, os casais reunidos, e eu disse para eles, amor não é sentimento. E eu tive que esconder atrás do púlpito porque eles queriam me apedrejar. Porque ele fala assim, vindo do Senhor eu até acredito, porque o Senhor não tem sentimento. Olha só. Eles não estão entendendo, não estão falando de mim. Amor, ágape, não é sentimento. Amor é decisão de vontade. Deus não sentiu nada pelo ser humano. Ele deu o melhor que ele tinha ao seu filho. Os relacionamentos no Ocidente são o resultado da circunstância e do nível de sentimento. É assim que tem sido na sua casa. Por isso que ora você está assim, ora você está assado. Porém, nas Escrituras, relacionamento é resultado do amor a Deus e o amor ao próximo. É dar o melhor para Deus, que é aquilo que foi purificado e lavado pelo sangue de Jesus na cruz. Porque em nós não temos nada de bom. E dar para o cônjuge o melhor, sem esperar nada em troca. Portanto, resolvendo conflitos, arrependimento. Como é que é? Arrependimento? Reconhecimento. A sua tarefa de hoje. Está entendendo? Sua tarefa de hoje. Vai reconhecer. Eu não tenho sido o cônjuge que Deus planejou. Para você desistir? Não, arrependimento não é desistência. É reconhecimento. Por quê? Hoje você não reconhece. Você acha que é porque é pecador, porque todo mundo é pecador, porque todo mundo que você conhece tem conflitos. Então você acha que você é um cônjuge normal. Não, você é um cônjuge comum, mas não é normal. Por isso eu convido você a arrepender-se. Reconhece, eu não tenho sido. Pergunta para o seu cônjuge. Se você não quer perguntar, pergunta para o pastor. Para os pastores. Vai para a Bíblia. Pergunta para Deus. Faz esquadrinhamento. Eu tenho sido? Não, não tenho sido. Então confessa. Confessar não é só chegar lá hoje. A tarefa não é essa. Estão comigo? A tarefa é arrependimento. Então não é hoje chegar para a esposa e dizer assim, querida, eu fui impactado pela mensagem hoje e eu quero dizer para você, eu não tenho sido o cônjuge que Deus planejou. Não. O reconhecimento é no seu coração. Reconhece no coração, o Espírito lhe impulsiona a confessar. E vai dizer, eu não tenho sido o cônjuge que Deus planejou, por isso, nisso. Confessar é falar a mesma coisa. É homologar, não é genérico. Não é aquela oração de muitos crentes, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. É muito bonitinho para encerrar a oração, só não está na Bíblia. Não tem essa de perdoar a multidão, as multidões do meu pecado. Comete um por um, confessa um por um. É assim. Eu tenho desagradado você, eu não fiz isso para você, eu te prejudiquei, e assim vai. Esquadrinhamento. Abandono. Não é tarefa dizer, queridinha, eu fiquei tão impactado, olha, não vou fazer nunca mais. Por favor, não diga isso, que é mentira isso. Não diga isso. Abandono não significa não vou fazer mais. Significa desenvolver um plano para ser o cônjuge que você não está sendo. Um plano. Peça ajuda. Peça ajuda. Há um punhado de pastores aqui, meus amados irmãos. Peça ajuda. Seja humilde. Seja humilde, marido. E restituição. Aí você começa a orar e interceder pelo seu cônjuge. Porque confesso para você, a sua vida, sabe o que é? Você não tem orado muito pelo seu cônjuge. Orar para quê? Não faz o que você quer, porque eu vou orar para que dê tudo certo lá. Então, restituição é isso, quando você passar a orar pelo seu cônjuge.
Agradecer a Deus pela vida do seu cônjuge. Quando foi a última vez que você agradeceu, meu irmão, pela esposa que Deus te deu? Quando foi a última vez que você agradeceu, minha irmã, pelo esposo que Deus te deu? Talvez você vai lembrar que você tem reclamado pelo que ele não te deu. Ou pelo que ele te deu de tão ruim que ele é, ou ela. Não. Então, é o termômetro. Quando você passar a orar e agradecer, você completou o ciclo. A melhor forma de resolver conflitos é não ter conflito. Aí pastor pirou agora. Pastor pirou. Pastor. Pois é. A melhor forma, então não tem aqueles passos, né? Mas não tem essa receitinha não. A melhor forma de resolver conflitos é não ter conflitos. Essa é uma máxima, que é a irmã gêmea dessa. A melhor resposta para o divórcio é não haver divórcio. Os alunos me perguntavam no seminário, os meus colegas pastores me perguntam até hoje, pastor, como é que o senhor faz com o divórcio lá na igreja? Como é que é? Todos os pastores estão atrás de uma fórmula mágica para lidar biblicamente com os divórcios. E a minha resposta para os meus alunos e para os meus colegas pastores tem sido: a melhor resposta para o divórcio é não haver divórcio. Porque quando há o divórcio, tem que buscar a graça de Deus para reverter o que aconteceu. Quanto possível e Deus permita. Deus tem nos dado a graça aqui na igreja de casais que têm revertido o divórcio e casado de novo o mesmo casal. Essa é a resposta para o divórcio. Mas quando há dureza de coração, o divórcio é concretizado e depois não tem como voltar, mas a graça de Deus está sobre nós abundantemente. E nos permite a continuar caminhando com os nossos pecados cobertos pelo sangue de Jesus. Mas uma vez tendo os conflitos, aplicar os passos anteriores de arrependimento. Só tem um jeito, arrependimento. Não conformação, Romanos 12, mas transformação. Não se conforma ao que tem vivido. Busque e dependa da graça de Deus para ter uma vida transformada à luz do Senhor Jesus Cristo. E então seremos cônjuges que agradam o Senhor como o Senhor planejou. Curva sua cabeça. Amado Deus, te louvamos mais uma vez pela tua bondade, pela tua graça sobre nós, porque é só a tua graça. O pecado, nós sabemos, Pai. Os conflitos, nós vivemos. Mas nós carecemos da tua graça. Por isso, louvado seja o teu nome, porque o nosso primeiro D é a dependência da graça. Porque Jesus disse, a minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não permita, Pai, que os irmãos que ouviram isto sejam consumidos de tristeza. Uma tristeza própria ou do mundo, mas a tristeza de Deus, que leva ao arrependimento. De saber que o Senhor já sabia que nós somos assim. O Senhor não tinha nenhuma expectativa de nós. O Senhor nunca teve expectativa que depois que nos convertêssemos ao Senhor, nós passaríamos a fazer o que é certo. O Senhor sabia que nós continuaríamos fazendo o que é errado. Por isso que o Senhor insistentemente, e nesses dias de pandemia, diariamente, e 2 vezes por dia, Pai, o Senhor fala aos nossos corações. O Senhor nos lembra. O Senhor nos lembra. E neste dia o Senhor vai fazer a mesma coisa. É graça pura. Se nós não tivéssemos isto, nós seríamos miseráveis. Por isso, louvado seja o teu nome. E eu te bendigo e te agradeço no nome santo de Jesus, o meu Salvador. Amém, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Daqui a pouquinho, um intervalozinho, pastor João Pedro chega para nos desafiar com a aula sobre comunicação. Um bom dia para os irmãos. Deus abençoe.